Olá, eu sou o professor João Paulo, estudante do oitavo período do curso de licenciatura em Física pelo Polo Limoeiro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E essa aula está sendo realizada como atividade complementar para a conclusão da disciplina de estágio curricular supervisionado 5, sob a orientação da professora Ana Paula e também da tutora Isabelle. Então, vamos nessa. Essa aula tratará basicamente dos princípios de propagação da luz, que é um tema relacionado à série do segundo ano do ensino médio, para estudantes do segundo ano do ensino médio. E aqui nós vamos entender como a luz se propaga, né, os princípios que compõem essa propagação, tá certo? Aí nós podemos refletir um pouco sobre as discussões que vêm lá de Aristóteles, que podemos ver aí na primeira imagem, depois passando por Newton, com o experimento do uso do prisma, onde ele pôde perceber que a luz, na verdade, era uma composição de várias cores, tá certo? Então, para contextualizar e entender direitinho os efeitos que essa luz ela causa, né, aqui no nosso dia a dia, os fenômenos que ela causa, vamos pensar um pouco. Todos nós conhecemos a Torre Eiffel, né? Tem 300 metros de altura. E uma pergunta que pode instigar a nossa reflexão é a seguinte: é possível uma pessoa parecer mais alta que a Torre Eiffel? Será que isso pode acontecer? Né? Será que é possível para nós que isso aconteça, que uma pessoa ela seja mais alta ou pareça mais alta que a Torre Eiffel? E a gente sabe, né, que pelo estudo da óptica, sim, pois dependendo do ângulo com que se avista a torre, o seu tamanho poderá parecer reduzido, aparentando ser menor do que uma pessoa, né? Então, a luz ela está associada, né, a fenômenos de propagação que são estudados pela óptica geométrica, né, a partir do conceito de raio de luz. Tá? Então, esse raio ele pode se propagar em feixes paralelos, como nós podemos ver na imagem, feixes convergentes, né, ou divergentes. Então, dessas três formas, basicamente, os raios de luz eles podem se propagar no espaço. Tá? E quais são os três princípios ou os princípios da óptica geométrica? Analisando a imagem desse avião, veja que a sombra projetada no solo por esse avião que está pousando aí numa pista, ela representa basicamente a imagem real do avião, né? O formato do avião. Isso se dá porque a luz do sol ela incide no avião, né? E ela sempre se propaga em linha reta, é um dos princípios da óptica geométrica. Ela não faz curva e é barrada por ele, pelo o fato de o avião ser um corpo opaco, né? E no solo está projetada uma região não iluminada que tem o mesmo formato que o avião. Então a gente diz que isso ocorre por conta do princípio de propagação retilínea da luz. Nessa outra imagem nós podemos notar que há vários feixes de luz sendo propagados de fontes diferentes e se cruzando, né? E veja que mesmo eles se cruzando, eles continuam sua propagação. Então um não causa efeito na questão do sentido de propagação de outro. Tá? Ou seja, o encontro de dois ou mais feixes de luz não altera a direção de propagação. Né? Cada um permanece sua trajetória como se o outro não existisse. E se dá pelo fato do princípio da independência dos raios de luz, que vai nos dizer que não importa se vários raios se cruzem, eles vão continuar ali sua trajetória retilínea. E um outro princípio que nós podemos perceber nessa situação aí, olhando a imagem, o motorista ele olha pelo retrovisor e ele vê o passageiro, e o passageiro que está lá no banco de trás, ele olha pelo retrovisor e vê o motorista, né? Como a gente pode ver aí. Veja que os raios de luz seguem a mesma trajetória em um sentido e no sentido oposto. Então por isso que é possível acontecer esse fenômeno, certo? Tudo isso pode ser melhor visualizado através da câmera escura de orifício, que foi antigamente, né, a base
para as pinturas, para as fotografias, como nós podemos ver aí na imagem, né? Que foi a primeira grande descoberta da fotografia, né? É uma caixa composta por paredes opacas que possui um orifício em um dos lados, né? E na parede paralela a este orifício uma superfície fotossensível que é colocada. Então, o funcionamento de uma câmera escura ele é puramente físico, ele é de natureza física, porque os raios de luz irão vir propagados pelo vácuo, entrar no orifício e projetar a imagem na outra parede. Agora tem um detalhe, na câmera escura essa imagem que é projetada, que é formada, ela é invertida, tá? Porque os raios eles sempre se propagam em linha reta. Então se o raio ele vem nesse sentido, ó, do sentido de cima para baixo, ele vai continuar. Então o que ele ilumina aqui em cima vai aparecer lá embaixo. Então por isso que inverte a imagem aí. Aqui temos outro exemplo, que mostra um artista pintando uma pessoa utilizando a ideia da câmera escura, tá? E para fazê-lo é muito simples. Uma caixa de papelão, uma latinha de leite, por exemplo, né? Deixa ela opaca, faz um orifício de um lado, uma parede fotossensível do outro, e aí você pode testar esses princípios da ótica geométrica através da câmara escura, certo? Aqui tem um esquema geométrico mostrando um objeto que é colocado a uma distância da câmara escura, tá? Que está sendo representado aí por P, então há uma distância do objeto até a câmara escura, e o interior da câmara que tem também uma distância, né? Então tem o objeto e a imagem que é formada é uma imagem menor e é uma imagem inversa. São características importantes, tá certo? Matematicamente, né, a gente sabe que a imagem ela é projetada, ela é invertida porque em uma câmera escura, né, a luz se propaga sempre em linha reta, como eu falei. E a gente pode representar isso matematicamente por essa expressão que aparece aí, que é uma relação entre o objeto, né, que é colocado a certa distância P da câmara escura e a imagem que é formada, a imagem projetada na parede da câmara escura é relacionada com as distâncias do objeto à câmara escura e o comprimento da própria câmara escura, tá? A câmara escura, ela é base, os princípios que regem a câmara escura também regem a câmara fotográfica. Então, as primeiras câmeras fotográficas eram basicamente uma câmera escura de orifício. E aqui, para testarmos essa ideia, nós temos um exemplo, tá? Um objeto de 20 centímetros de tamanho é colocado a uma distância de 4 metros de uma câmara com um orifício cuja dimensão entre a entrada e o anteparo é de 50 centímetros. Qual é o tamanho do objeto projetado? Ele estará invertido? Então, primeiramente, nós temos que relacionar as informações que o problema traz usando a nossa expressão, a nossa relação, né, matemática. Depois, isolamos o I, que representa o tamanho da imagem, tá? Fazendo as movimentações matemáticas, fazendo aí as representações matemáticas, as devidas substituições, tendo cuidado, né, de que as unidades estejam na mesma grandeza, tá? Fazendo os cálculos matemáticos aí, chegamos ao valor de 2,5 centímetros. É importante lembrar que como os dados têm que estar na mesma unidade de medida, é importante a gente lembrar essas transformações que nós temos que fazer de unidade. Fica como sugestão uma atividade experimental, que é a confecção de uma câmara escura. Como eu disse, nós podemos fazê-la com caixas de sapato, caixas de papelão de modo geral, e nós podemos encontrar nesse link que está aí todo um passo a passo mostrando como confeccionar a câmara escura. Então é isso e até a próxima.